Mateus é uma passagem que compreende um conjunto de parábolas que revelam e retratam o reino de Deus. Também são chamadas de parábolas do reino. Então, absorver a compreensão nítida, exata do reino, é necessário debruçar nas parábolas do reino. E parábola foi o método de ensino mais aplicado por Jesus para ensinar acerca de coisas espirituais. A própria simplificando a questão da parábola, o que é uma parábola? Parábola basicamente é um paralelo. É um paralelo ou uma analogia em que se coloca lado a lado duas coisas completamente diferentes, mas que na diferença existem pontos de semelhança, e esses pontos de semelhança encontrados nesse paralelo faz com que através de uma coisa eu entenda outra. Ou seja, Jesus usou parábola para ensinar acerca das coisas espirituais, utilizando os ensinos das coisas comuns, cotidianas, terrenas deste mundo, para que nós pudéssemos compreender as coisas do outro mundo, as coisas da terra, para compreender as coisas celestiais. Então, a partir das coisas cotidianas, corriqueiras, simples, Jesus penetrou nas coisas mais complexas que se pode imaginar, que são as coisas do reino celestial. Amém? Louvado seja Deus. E nesse conjunto de parábolas que é conhecido como parábolas do reino, eu pincei esta parábola, que é bem resumida, bem curtinha, que é a parábola do fermento, para que a partir do qual nós podemos compreender também a natureza intrínseca do reino. E por que eu preciso saber sobre e compreender sobre o reino? Preciso saber e compreender sobre o reino, porque nós somos cidadãos do reino, e viver no reino é um desafio. E só pode se viver no reino a partir de uma compreensão do que é verdadeiramente o reino. E para explicar o reino nessa questão, Jesus diz: o reino de Deus é semelhante ao fermento que uma mulher introduz em 3 medidas de farinha. Ora, pense comigo. Em todas as passagens bíblicas que se referem ao fermento, o fermento é apresentado como algo ruim. Em todas as outras perícopes da Bíblia Sagrada, em que o fermento é mencionado, ele é mencionado de maneira proibitiva, restritiva e sempre de maneira negativa. O povo, ao sair do Egito, no capítulo 12 do livro de Êxodo, deveria se alimentar de pães sem fermento. Ao longo
do livro de Levítico, quando nos é apresentado o ritual litúrgico, sacerdotal da oferta de manjares, era terminantemente proibida o uso de fermento nos bolos que eram apresentados no altar. Quando Jesus esteve ensinando em seu ministério terreno, por várias ocasiões, por exemplo, em Mateus 16, verso 11 e 12, Jesus disse assim, acautelai-vos, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Jesus disse que o fermento dos fariseus e dos saduceus é a hipocrisia. Ou Jesus alegorizou e espiritualizou, associando o caráter, a natureza negativa do fermento com os ensinos dos fariseus e dos saduceus, orientando e instruindo seus discípulos a tomar cuidado com os fariseus, para que eles evitassem o ensino dos fariseus, porque era tido como fermento. O Paulo ensina em 1 de Coríntios, no capítulo de número 5, dizendo assim, não vos enganeis, um pouco de fermento leveda toda a massa. Atribuindo ao fermento o efeito do pecado e o seu efeito devastador no corpo de Cristo, dizendo que é para jogar fora o fermento velho. Mas então, por que porventura Jesus, para falar do reino, trouxe em tela algo que de maneira generalizada nas Escrituras, de ponta a ponta, em que todas as alusões e referências ao fermento é tido como algo maligno, como algo ruim, como algo perverso e pervertedor? Como que agora Jesus vem no seu ensino e diz: o reino de Deus é semelhante ao fermento que uma mulher lança em 3 medidas de farinha, até que esteja tudo levedado. Pergunto a vocês, então aqui em primeiro lugar, precisamos colocar o que Jesus está dizendo à luz do contexto amplo da própria Escritura. Porque quando nós colocamos o caso desta parábola em contraponto com o contexto amplo de toda a Escritura, então nós somos instigados, nós ficamos assim, então, mas por que Jesus, se a Bíblia, de um modo geral, aponta para um sentido, por que justamente agora Jesus vai para outra direção? E isso é para nós entendermos. Na verdade, é uma técnica. Isso aqui é uma técnica. Uma técnica que Jesus usou frequentemente, chamado técnica da discrepância. Isso aqui é a discrepância do contraste, para que você sinta
para que você sinta o contraste, para que você sinta a diferença. E ao ver esse contraste, essa discrepância, ou esta incoerência, ou esta desarmonia, você possa prestar atenção, porque é justamente nesse descompasso, nessa dissonância, nessa distopia, nessa disruptura, em que há o ensino. É aqui que mora o ensino, é aqui que mora a instrução, é aqui que está a palavra, a revelação de Deus. Os irmãos estão me entendendo, amém? Louvado seja Deus. Em primeiro lugar, se o fermento é algo negativo, e Jesus está explicando sobre o reino dos céus, eu quero depreender com vocês aqui que o crescimento do reino dos céus é algo que nada e ninguém será capaz de impedir. Olha só, nada e ninguém será capaz de impedir. Nada e ninguém será capaz de interpor a obra de Deus no seu reino. Porque até Jesus está falando da natureza e essa parábola, ela está assim conjuminada, engatada, na sequência direta da outra parábola do grão de mostarda. E essas duas parábolas, elas têm uma finalidade de falar do crescimento inexorável, do crescimento do reino de Deus, do reino dos céus. O grão de mostarda é para falar da natureza, do potencial de crescimento e abrangência do reino. Então, quando ele vem com a parábola do fermento, fermento é algo negativo. Mas mesmo algo negativo, quando se trata do reino, vai servir como positivo. Já viu falar da era dos mártires da fé? Quanto mais matava cristão, quanto mais derramava o sangue de cristãos, mais a obra crescia inexplicavelmente. Os imperadores perseguiam cristãos, capturavam, jogavam nas arenas para serem devorados pelas feras, na intenção de coibir, na intenção de refrear, na intenção de impedir que a obra, que o reino se desenvolvesse, por meio da ameaça, por meio do temor, da amedrontação, da intimidação, mas na mesma proporção, o crescimento era vultuoso, não parava de se converter pessoas. Por quê? Porque o reino é semelhante ao fermento. Toda força negativa que vem na direção do reino, o reino a converte em força positiva. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que quanto mais Faraó perseguia e maltratava os filhos de Israel no Egito, tanto mais eles cresciam. E eu quero dizer que essa natureza está embutida em cada um daqueles que servem a Deus o seu reino. José disse aos seus irmãos: vocês bem que intentaram mal contra mim, mas Deus o converteu em bem, como se vê no dia de hoje. Vocês lançaram mal contra mim, intifaram mal contra mim,
Mas Deus o converteu em bem, como se vê no dia de hoje. Então, se nós estivermos no reino, porque o reino não cresce na maré boa, o reino não se desenvolve com todas as circunstâncias positivas, presentes, com todos os ventos favoráveis. O reino se desenvolve na contramão. Vamos pensar, fermento ou levedura. O fermento ou a levedura é composto de micro-organismos, de fungos, que quando presente na massa, eles se alimentam do açúcar. Olha só, quando você joga o fermento são micro-organismos, são substâncias vivas, que quando entra na massa, aqueles micro-organismos começam a devorar a massa. Começa a devorar a massa, começa a comer. E esses micro-organismos se alimentam de todo açúcar que está presente na farinha. Ou seja, o micro-organismo entra em ação para sugar toda a energia que tem na massa. Ele vem para devorar a massa. Mas no processo digestivo desses micro-organismos, eles emitem CO2, que são os gases. E esses gases causam a expansão da massa, fazendo-a crescer. O fermento ataca a massa. E quando ataca a massa, a reação da massa é crescer. Satanás ataca a tua vida. Satanás ataca a massa. Ele se infiltra na massa para devorar a massa. Mas no processo, o contra-efeito, a resposta é a expansão da massa. Agora não tem, porque a Bíblia diz, é semelhante ao fermento que uma mulher lança em 3 medidas de farinha. Perceba que tem a figura da mulher. Porque Jesus, olha o que Jesus está dizendo. Quando as irmãs vão fazer o bolo, vão fazer o pão, e colocam o fermento na massa, se o bolo cresce, as irmãs ficam felizes. Se a massa do pão cresce, o efeito do fermento sobre a massa, ao fazê-la aumentar de volume, com a expansão da massa, causa alegria na mulher. Louvado seja Deus. Eu estou aqui nessa noite dizendo para você que o Senhor vai te dar vitória nas adversidades. Justamente Deus poderia livrar Daniel da cova dos leões. Mas Ele não livrou Daniel da cova, Ele livrou Daniel na cova. E quando Daniel foi livre na cova, Daniel saiu menor ou maior do que entrou? Maior, mais respeitado,
mais honrado. Deus saiu diminuído ou glorificado daquela circunstância? Então a circunstância do reino é como a mulher que lança o fermento, e a reação, o fermento ataca a massa para devorá-la, mas como contra-efeito, como reação ao fermento, a massa expande. Louvado seja Deus. É por isso que o apóstolo São Paulo nos diz de maneira categórica que todas as coisas corroboram para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas corroboram para o bem daqueles que amam a Deus. Essa circunstância que você está vivendo, esse desafio que você está vivendo, não é para você murmurar. Você vai sair mais forte. Você vai sair maior. Você vai crescer em meio à adversidade. Você vai crescer em meio ao problema. E o Senhor vai glorificar o nome dEle nessa circunstância. Louvado seja Deus. Importa que o nome dEle seja glorificado. Glória a Deus. E quando a massa expande, ela produz o efeito da alegria. Porque é a mulher que está fazendo aqui, ó. Está dizendo assim, ó. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas, até que tudo esteja levedado. E aqui, no plano de Deus, é a maneira como Deus, é a maneira, esse texto, ele alude, ele revela a maneira soberana em que Deus lida com o mal, demonstrando que o mal está no controle de Deus. Satanás está também no controle de Deus. De tal modo que no propósito de Deus, até o mal vai servir para o bem. O mal não é só o mal. Já que gostam de relativizar o mal, vamos relativizar. Já que querem relativizar as coisas, vamos relativizar, vamos colocar. Então, por quê? O que acontece? Deus é soberano. E Deus tem todas as coisas dentro dos termos do seu limite. E o alvo, toda a criação, todo o universo, toda a história, todos os acontecimentos apontam para a glorificação do nome do Senhor. De tal modo que o reino de Deus servirá para a glória de Deus. E nós teremos que lidar com acontecimentos positivos e negativos. Nós teremos que lidar com pessoas boas e pessoas ruins. Nós teremos que lidar com circunstâncias boas e circunstâncias ruins. Mas fora do propósito de Deus, o bem pode nos servir para o mal. Fora do propósito de Deus, o bem pode nos servir para a nossa própria ruína. Tem coisa que é boa. Tem coisa que é boa. Só que o bom só será bom se for no propósito de Deus. Se for na vontade de Deus. Se não for na vontade de Deus, o bom não vai servir para a glória de Deus na tua vida. Então, o bom pode servir para a tua própria derrota.
Porque o bom só é bom se estiver no centro da vontade de Deus. Você já ouviu falar aquela história? Que o céu só é o céu porque tem Jesus lá. E o inferno só é inferno porque não tem Jesus lá. Então, a grande questão, se o fermento, Jesus não mudou a natureza do fermento. Jesus não alterou a interpretação geral da Escritura. Jesus dá um risco em nome de uma verdade. Jesus não apagou as outras. O fermento continua sendo fermento. A percepção negativa do fermento continua prevalecendo. A verdade geral, ampla da Escritura, Jesus não está querendo aniquilar a verdade geral e ampla da Escritura para ensinar essa verdade isolada, fora de contexto, não. Jesus inseriu no contexto o fermento, continua sendo fermento. O mal continua sendo mal. Mas no reino, se você tiver uma vida centrada no reino, por que esse rapaz é cego? Porventura ele pecou? Porventura a mãe dele ou o pai pecaram? Jesus respondeu: nem ele pecou, e nem a mãe, nem o pai. Ele não está debaixo de uma maldição hereditária, e nem enclausurado num karma em que ele vai penitenciando seus pecados ao longo de sucessivas reencarnações. Mas esta enfermidade é para a manifestação da glória de Deus. A enfermidade é coisa boa? Quando que uma enfermidade é coisa boa? Enfermidade deixou de ser enfermidade daquele rapaz? Não. Agora, da perspectiva do reino, essa tua luta é para o teu bem. Da perspectiva do reino, o espinho na carne de Paulo é para o bem de Paulo. Da perspectiva do reino, esta sua situação é para a glorificação do nome do Senhor. Então o fermento não deixou de ser fermento. Fermento não perdeu as suas características. Fermento continua sendo fermento do jeito que sempre foi. Agora o que muda? Muda o contexto. Você sabe quando o mal é mal? Quando está fora de contexto. Se sua vida estiver fora de contexto, o mal será mal. Se sua vida estiver fora de contexto, irmãos, se estiver fora de contexto, você pode ganhar na loteria. E você pode ganhar na loteria e ao ver o bilhete premiado, logo pensar consigo e concluir: estou com a vida feita, com esse saldo na minha conta bancária. Mas eu vou perguntar, se isso estiver fora do contexto do reino de Deus, talvez isso não é tanta bênção assim. Então tem muitas pessoas que estão chamando de bênção o que Deus não abençoou. Tem muitas pessoas reputando com graça o que não veio por meio da graça. E quando que bênção é bênção, graça é graça, vitória é vitória? Quando está no contexto do reino. O reino de Deus é semelhante. E Jesus foi as últimas consequências. Não tinha um exemplo mais light. Não tinha um exemplo mais brando. Não tinha um exemplo mais politicamente correto. Porque imagine os judeus, fariseus, saduceus, acostumados, doutrinados, desde pequeno e
com a tradição do ensino judaico, apontando o fermento para a sua natureza pervertedora, para a sua natureza pecaminosa, negativa, maldita, proibitiva, restritiva pela lei de Deus. Imagine como aqueles ouvidos ouviram aquilo. Pensa se é fácil aceitar um ensino desse. Então Jesus está ensinando algo poderoso. Por isso que a Bíblia diz que é melhor ter o pouco, o bocado pequeno, mas no temor do Senhor, do que ter a fartura debaixo da maldição. Por isso que a Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Não acrescenta dores. Porque se é bênção, ainda que seja algo difícil, é bênção na tua vida. É bênção, bênção é bênção, irmão. Jesus não mudou a natureza do fermento. E o fermento vai destruir a massa. Jesus conseguiu, perceba só como que Jesus conseguiu construir o ensino. Como Jesus conseguiu penetrar na natureza da coisa e construir esse ensino. Perceba que o fermento ataca a massa. É por isso que os ensinos, os reiterados ensinos, eles todos condenam o uso do fermento, porque o fermento ataca a massa. O fermento altera a estrutura de coesão da massa. Mas Jesus está dizendo que essa ação maligna vai produzir, se todas as coisas corroboram para o bem. Quando os irmãos de José fizeram mal para ele, jogaram ele dentro do poço. Quando venderam ele como escravo numa caravana de ismaelita. Quando ele foi parar na casa de Potifar. Depois teve aquela crise com a esposa de Potifar. E depois foi parar na cadeia. Toda essa sucessão de coisas negativas, toda sucessão de coisas ruins, foi o caminho, foi a avenida que Deus pavimentou para levá-lo ao topo. O reino de Deus é semelhante. O evangelho do Senhor foi pregado por Paulo. Paulo é conhecido como apóstolo dos gentios. E Deus revelou numa certa ocasião para Paulo que ele iria pregar o evangelho na capital do mundo. Que ele haveria de fincar a tribuna da pregação na capital do mundo, que era Roma. E como foi que Paulo chegou em Roma? Primeiro, Paulo não tinha condições financeiras de custear uma viagem tão cara como aquela. Missionário, tem dinheiro? Tem dinheiro para nada. Então ele foi preso. E ele foi transportado, levado como preso até Roma, sob as expensas do governo romano. Pronto, resolveu o problema. Como foi que ele chegou? Numa sucessão de coisas boas? Tapete vermelho para ele entrar? Não, um naufrágio. Aportou em Malta. Em Malta foi picado por uma cobra. Esperavam que ele ia morrer. Morreu? Não morreu. Mas aquela cobra, a serviço de Satanás, com intenção de matá-lo, na verdade serviu de testemunho para a glorificação do nome do Senhor e dá o último impulso para ele chegar na capital do império. E talvez Deus falou com você que iria te levar. Deus falou para você que ia te conduzir. E na sua imaginação pueril, romântica, você já imaginou as passagens aéreas, as viagens,
os aeroportos, os restaurantes, pessoas te recebendo, pessoas te recebendo nas igrejas superlotadas. Mas o caminho para chegar lá nem sempre vai ser tão plácido desse jeito. Porque o reino é semelhante a uma medida de fermento. O reino é o fermento. Louvado seja Deus. Ou seja, o mal vai estar presente ali o tempo todo. O mal vai estar presente o tempo todo, irmão. Você vai ter que lidar com o mal. O mal vai estar presente ali o tempo todo, fungando no teu cangote. Paulo diz assim, ó, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. É a realidade. Você vai ter que lidar com o mal o tempo todo. Porque o reino é o fermento. E o combustível desse crescimento do reino. E aí eu vejo a soberania de Deus. O combustível é o fermento. Ou seja, o diabo sempre vai frustrar os seus planos concernente a Deus. Tudo que o diabo fizer, final das contas, o nome do Senhor vai ser glorificado. Tudo. O salmista diz assim, Salmo 119, verso 7:1, diz assim, foi-me bom ter sido afligido. Foi-me bom ter sido afligido. Olha, como que pode dizer, foi bom ter passado pelo que eu passei? Aflição, angústia, luta, perturbação. Só que tudo isso contribuiu para a glória de Deus na minha vida. Isso também nos ensina que nós precisamos amadurecer. Nós precisamos amadurecer. Precisamos aceitar. Porque se Deus quisesse fazer a obra dele, Deus escolheu homens, não escolheu anjos, escolheu os homens para fazer. E Deus nos colocou nesse contexto, desse mundo cruel, envolvido numa esfera celestial. Olha só, a Bíblia diz que a nossa batalha é nas regiões celestiais, com seres espirituais que envolve a esfera celestial imediata após a atmosfera. Então nós estamos dentro desse contexto. A igreja, a obra, eu, você, ninguém aqui tem como se livrar do mal. Nós passamos por enfermidades, nós estamos expostos à violência, estamos expostos a todo quanto é circunstância, mas tudo isso, no contexto do reino, vai gerar o quê? Crescimento, você vai crescer. Tudo isso vai glorificar a Deus. O nome do Senhor será glorificado. Louvado seja o nome de Jesus. A ação do fermento na massa é silenciosa. É silenciosa. Quando coloca o fermento na massa, você deixa a massa descansar. E o fermento está lá agindo. Porque a Bíblia diz até que seja toda levedada. O reino de Deus é assim. Quietinho. Quietinho. Parece que nada vai acontecer. Parece que está tudo do mesmo jeito.
Mas de repente, quando você vê, está feito. Você não está vendo essa operação. Você pode ver, é o fermento que está ali agindo na massa. Não tem barulho, não tem agitação. Seus olhos não conseguem ver aquela movimentação. Esses micro-organismos que estão trabalhando na massa, atacando a massa para todo lado, você não consegue ver. Do mesmo jeito que você não consegue ver o que Deus está fazendo. Você não consegue ver. De repente você olha para você e fala: rapaz, olha como que eu era quando eu cheguei na igreja. E olha o que Deus já fez na minha vida. E alguém olha e fala assim: rapaz, que foi? É uma ação imperceptível. É o crescimento você vê a estrutura interna da massa, ela é toda modificada. E ela causa alegria em quem vê. Toda mulher fica decepcionada quando o bolo não cresce. Fica desiludida, não, há um desconsolo, há um sentimento assim de fracasso pleno quando não cresce. Vai fazer um pão, se a massa fica empanzinada, você já viu a massa empanzinada? É quando o fermento não conseguiu trabalhar. Entendeu? A massa ficou empanzinada, vai comer com café, o negócio não entalado. Nossa, que pão gostoso, aquela massa toda soltinha, derrete na boca. Gera alegria. Mas é uma operação invisível do que Deus está fazendo em você, do que Deus está fazendo na igreja dele. E contra todas as expectativas, ninguém seria capaz de dizer que 2000 anos depois haveria igreja, haveria crente, haveria gente dizendo que crê em Jesus como seu Salvador. Sabe por quê? Porque a massa, a operação na massa, ela é sublime e gloriosa.